Então, gente, vamos para a área de gerenciamento de custos. Essa é uma área mais curtinha. O objetivo é basicamente o mesmo, tá? Essa área não mudou muito, não. Só ressaltando, né? A exemplo do que aconteceu com a área de gerenciamento de escopo e com a área de gerenciamento de tempo. Aqui a gente também vai ter aquele processinho de planejamento do gerenciamento da área, que conforme vocês já estão carecas de saber a essa altura do campeonato, é um processo que define as principais diretrizes que determinam como que todos os outros processos da área irão acontecer. Afinal, o nome é planejar o gerenciamento dos custos. O gerenciamento dos custos acontece enquanto eu estou estimando, determinando o orçamento e, inclusive, controlando os custos. Tá? Da mesma forma, também, como eu já falei, essa área só possui processos de planejamento e processos do grupo de controle. Tá? Então, um processinho aqui que é o controlar custos. Vamos dar uma olhadinha no processo planejável de gerenciamento dos custos para ver como é que ele ficou. Bom, na prática é quase o mesmíssimo processo planejável de gerenciamento do escopo e o mesmíssimo processo planejável de gerenciamento de tempo, mudando uma outra palavra e um outro item dentro do conteúdo do texto, né, do capítulo 7, obviamente porque se trata de uma outra área. Mas se a gente der uma olhada aqui, ó, as entradas são basicamente as mesmas, né? Então eu tenho lá como entrada para planejar o gerenciamento de custos o plano do projeto, e o plano do projeto gera como saída o plano de gerenciamento dos custos. Aí vocês já estão cansados de saber, essa saída aqui, ó, plano de gerenciamento dos custos, vai ser entrada para todos os outros processos lá da área, né? Daqui a pouco o estimar custos, o determinar o orçamento, o controlar os custos, terá como entrada esse plano de gerenciamento de custos que foi gerado aqui. A gente também tem as técnicas analíticas, né? A gente comentou da primeira vez que essa técnica surgiu, é uma expressão genérica, né? A técnica analítica envolve sempre aquelas ferramentas que necessitam de um processamento matemático, de uma análise, né, mais profunda. Dependendo da área, você vai ter técnicas analíticas diferentes. Aqui no caso, as técnicas analíticas às quais o guia PMBOK se refere são aquelas relacionadas à decisão de financiar ou não determinados itens do projeto. Tá? Esse processo aqui ele vai estar bem casado lá com os processos da área de gerenciamento de aquisições. Né? De repente, o que for escrito aqui no plano de gerenciamento de custos vai ter reflexos fortes lá no gerenciamento de aquisições, e isso a gente vai ver mais para frente, é claro. Né? Na verdade, a gente já viu lá no GPR3, eu só vou levantar alguns pontos importantes, lembrando, né? Nosso foco é só o que mudou, só o que é a diferença, e todo o resto aqui é só para contextualizar a informação. Outra entrada aqui básica, né? Plano de projeto e termos de abertura. Termo de abertura e plano de projeto são sempre entradas para esses processos aqui, planejar o gerenciamento da área, né? Macetezinho. Então, planejar o gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do tempo, planejar o gerenciamento do custo. Todos esses caras vão ter como entrada o plano de gerenciamento do projeto e o termo de abertura. E vão gerar como saída o plano de gerenciamento da área. Tá? E outros itens que aparecem também sempre como entrada desses processos de gerenciamento da área, né, de planejamento do gerenciamento da área, são os fatores ambientais e os ativos de processos. Ferramentas, reuniões, e opinião especializada que não pode faltar aí para esses processos. Tá? Então, o formato do planejar o gerenciamento dos custos é o formato básico desses processos de planejamento de gerenciamento da área, e a saída principal é o plano de gerenciamento de custos. O que vai mudar, obviamente, é o que está dentro de um plano de gerenciamento dos custos. Tá? Quando você determina custo de uma atividade, você tem que definir a priori como é que esses custos vão ser determinados, em que moeda. Você pode determinar, dependendo do projeto, né, custos de atividades em milhares de reais, em dezenas de reais. Você pode também fazer arredondamentos e com que nível de precisão esses arredondamentos vão ser feitos. Né? De repente não vale muito a pena você ficar estimando o custo de atividades na casa dos centavos, né? Vai ser perda de tempo.
Ou, por outro lado, né, talvez você tenha que fazer isso, depende do projeto. Então, a definição dos níveis de precisão e exatidão aceitáveis vão estar aí como diretriz dentro do seu plano de gerenciamento. Regras para medir desempenho, né? A gente vê toda hora dados de desempenho do projeto e tal. Que dados são esses? Ora, por exemplo, no gerenciamento de custos, depois que o orçamento ficar pronto e a execução começar, é necessário que alguém colete as informações de como que o dinheiro está sendo gasto ao longo do projeto. E é óbvio que esse dinheiro tem que ser gasto de acordo com o orçamento. Pelo menos a ideia é essa. Mas como que o apontamento do gasto vai ser feito? De repente eu combino lá com um terceiro que eu vou pagar R$1.000 para um determinado trabalho que ele tem que fazer, mas esse trabalho dura 5 dias. E quando eu estiver coletando dados para medir o desempenho, né, do projeto no que diz respeito a custos, como que eu vou fazer a consolidação desse gasto? Quer dizer, quando esse terceiro começou a trabalhar, eu já parto do princípio de que os R$1.000 foram gastos, afinal o trabalho dele já começou e, portanto, eu vou ter que pagar, ou eu espero 5 dias de trabalho terminar para que eu reporte para o meu projeto essa informação de que R$1.000 foram gastos, afinal o trabalho desse terceiro terminou. Ou eu quebro esses R$1.000 em 5 partes e a cada dia trabalhado eu faço o cômputo de R$200 lá no meu orçamento como custos que foram realizados. E você pode falar, olha, isso é óbvio, né? 5 dias, R$1.000, R$200. Depende muito, né? Depende muito de qual empresa, depende de como esse pagamento é feito. Às vezes o terceiro tem que levar a nota fiscal e a nota fiscal ela demora aí dentro da organização semanas, até meses, para que o pagamento de fato seja realizado. E aí você tem que prestar atenção a tudo isso, né? Regras para medir o desempenho de custos, né? E lembre-se que nessa área os custos eles vão ser, como o próprio guia PMBOK fala, eles vão ser percebidos de maneiras diferentes pelas partes interessadas. O dinheiro que sai do bolso da organização contratante, ele sai num determinado momento, mas ele vai ser sentido, né? Ele vai entrar na organização executora num outro momento. E o gap aí pode ser grande. Imagina um órgão público realizando um pagamento, né? Pode demorar aí alguns meses. Quem já prestou serviço para órgão público sabe disso, e aí o gerente de projeto tem que tomar cuidado, tá? E um dos cuidados que ele vai tomar é, a priori, ele definir no plano de gerenciamento de custos regras para medir desempenho, tá? Só puxando uma ressalvazinha com relação ao conteúdo do plano, né? Dado que eu disse que o processo é basicamente o mesmo, olha, o formato é o mesmo, mas é claro que esse processo é o planejamento do gerenciamento dos custos. Então, o que vai ser tratado lá dentro não tem nada a ver com escopo, não tem nada a ver com tempo, né? Pelo menos de maneira direta. De maneira indireta, a gente sabe, é aquela velha máxima, né? Tá tudo na cabeça do gerente o tempo todo, tá? Próximo processo é o de estimar os custos. Aí vocês veem, né? Logo batendo os olhos, poucas mudanças. O que mudou eu estou deixando em negrito, né? Então, a mudança óbvia eu não vou nem comentar mais, só vou ressaltar aqui, ó. Plano de gerenciamento dos custos foi gerado lá no processo anterior, e esse plano é a entrada porque ele diz como é que os custos vão ser estimados. O que eu tenho mais de diferença aqui? Olha, uma ferramenta que não existia, na verdade, uma mudança sutil. Antigamente a versão 4 citava software de estimativa, agora a versão 5 cita software de gerenciamento de projetos. Porque alguém deve ter chegado à conclusão que um software para estimar não existe, né? Quem estima é o ser humano. O software só dá apoio. Então, eles estão usando a expressão genérica software de gerenciamento de projetos. E no seu software de gerenciamento de projetos, você vai somente registrar uma estimativa que algum membro da equipe fez, tá? A não ser que você tenha um software aí dotado de uma inteligência artificial muito boa, muito grande. Na maior parte dos casos, quem vai estar estimando são as pessoas. E aqui aparece, olha, a técnica de tomada de decisão em grupo, que já apareceu em outros processos e que a gente já explicou. Não é uma ferramenta nova, ela é nova enquanto ferramenta do estimar custos. E na prática, só ressaltando, né, quais são as técnicas de tomada de decisão em grupo que existem. Maioria simples, maioria absoluta,
ditadura, né, que é quando uma única pessoa toma a decisão. O gerente pode usar essa técnica, né, de tomada de decisão em grupo, que apesar de ser em grupo, todo mundo faz o que ele manda. Então é uma técnica baseada em ditadura. Enfim, nada de novo, com exceção de um detalhezinho, que é o seguinte, se é que a gente pode chamar de detalhe isso, né? Agora, técnicas de tomada de decisão em grupo, além de significar isso que eu acabei de explicar, e é o significado anterior na versão 4, também pode significar algo relacionado a brainstorming, técnica Delphi ou qualquer outro tipo de técnica onde você trabalha com grupos, tá? Então, se você der uma olhada na seção 7.2.2.10 do guia, né, que é seção 7.2 no ferramentas e técnicas, então 7.2.2 e tem 10, né? Então 7.2.2.10. Você vai encontrar um texto que, por incrível que pareça, é diferente do texto que você encontra no capítulo 5, quando o guia fala de técnicas de tomada de decisão em grupo. Então tem mais essa. Agora na versão 5 o guia se dá o luxo de explicar uma ferramenta que tem o mesmo nome de duas formas diferentes, tá? Dá uma olhadazinha em técnicas de tomada de decisão em grupo, conforme está descrito lá no capítulo 5, e aí vocês vão ver essa explicação que eu dei, né? Unanimidade, etc. E o que está escrito no capítulo 7, que aí a explicação lá já é mais para aquilo que é relacionado a brainstorm, Delphi, etc. Tá? Tem como interpretar? Sim, tem como interpretar, né? Ambas são relacionadas a grupo e tal, mas olha, na prática, o ideal mesmo é que ele, em vez de ficar utilizando essas expressões genéricas, tá? Que ora significa uma coisa, ora significa outra, usar expressões diferentes, mas isso infelizmente não aconteceu, e aí eu tenho que ressaltar esses pontos, até porque isso pode ser pegadinha aí de banca mal intencionada, né? Então, paciência, tá? Vamos então seguindo adiante, dar uma lidinha lá nas duas seções que eu indiquei, tá? Nessa ferramenta, e ver como é que ela está descrita de forma diferente no guia, tá? Determinar o orçamento. Bom, entrada de sempre, né? Para esses processos aqui, ó, plano de vencimento dos custos, né? O plano de vencimento dos custos está em todas, porque para a área ele é o que há, né? Registro de riscos, olha só, registro de riscos aparecendo com mais frequência. Por quê? Quando você está pensando em escopo, quando você está pensando em tempo, quando você está pensando em custos, os riscos associados têm que estar ali na sua mente, principalmente quando você está determinando um orçamento, né? Também já falamos disso, ó. Acordos. Na prática, antigamente, a entrada aqui eram os contratos. Lembra que o guia agora tornou um pouquinho mais fraca, um pouquinho menos formal essa ideia dos acordos, dizendo que podem existir diversos acordos entre a entidade executora e a entidade solicitante de um projeto, desde aquele acordo super formal, que é o contrato, né, com assinaturas e firmas reconhecidas e etc., até aquele acordo mais informal, um acordo verbal, inclusive, que pode dar origem ao projeto, né? Quando uma entidade verbalmente, né, um chefe de área, um diretor de departamento, numa estrutura funcional, por exemplo, solicita, dá início a um projeto elaborando lá um termo de abertura, e o máximo que você vai ter lá é um acordo informal entre as partes, e talvez um acordo formal dentro da organização, mas não é um acordo legal, né? Não é um contrato legal como a gente pensava e como a gente explicava lá na versão 4, né? O guia, a versão 5 do guia PMBOK usa essa expressão de uma maneira mais ampla, tá? Acordo é algo mais amplo que inclusive engloba os contratos. De saída nada mudou, de ferramentas e técnicas nada mudou. E aí a gente tem o processo controlar dos custos com algumas mudanças também bem sutis. A maior parte das ferramentas permanecem as mesmas, mesma ressalva que a gente já fez, né? A gente não está correndo agora, porque boa parte do que foi falado se repete no guia, né? Dados. O que a gente já falou sobre isso? Os processos de controle na versão 5, via de regra, como é que eles são? Eles, em vez de receberem como entrada informações, eles recebem como entrada os dados. E eles geram informações, em vez de gerarem medições de desempenho. E essas informações, que são saídas recorrentes dos processos de controle, elas vão ser entrada lá para o processo de
controle integrado de mudança. A gente estudou bastante isso lá na área integração. Controle integrado de mudanças, recebe essas informações dos processos de controle e avalia o impacto que as mudanças em uma determinada área poderão gerar em todas as outras áreas do projeto, tá? Tem aqui a ferramenta nova que é a análise de reservas. Que reservas são essas? Gente, aqui ó, eu corri para chegar nesse ponto. Da área de gerenciamento de custos, o que pode cair na sua prova é isso. Que tipo de reservas eu tenho? O PMBOK versão 5 mexeu nisso, tá? Eu tenho reservas de contingência. E tenho reservas de gerenciamento. Pergunta de prova. Reservas de... Deixa eu escrever primeiro. Gerenciamento. Pergunta de prova, qual é a diferença entre reserva de contingência e reserva de gerenciamento? Ó, grava. Reserva de contingência, ela é utilizada para pagar os custos dos efeitos dos riscos identificados que venham a se confirmar. Então, a reserva de contingência ela está relacionada às situações previstas, aqueles riscos que lá na área de gerenciamento de riscos a gente identificou, analisou e concluiu que, por exemplo, poderia aceitar os riscos, mas a gente concluiu que poderia aceitar, talvez guardando uma reserva de contingência para lidar com os efeitos desses riscos se eles viessem a se confirmar. A reserva de gerenciamento é uma reserva que eu guardo para pagar os custos do trabalho que faz parte do escopo, mas que não tenha sido identificado nem como risco e nem no próprio planejamento. Então, é meio que uma reserva para cobrir falhas de planejamento. O guia não fala isso, ele não usa esse termo com tanta força. Ele fala que é uma reserva que serve para pagar os custos do trabalho que faz parte do escopo. Olha, reserva que não está na linha de base, que serve para pagar o custo do trabalho que faz parte do escopo, né? Mas que não está claramente na EAP, é porque é uma reserva que vai, na verdade, cobrir uma falha de gerenciamento. A verdade é essa, tá? Então, se tem uma coisa que pode ser cobrada aqui nessa área de gerenciamento de custos, principalmente no que diz respeito ao que mudou na versão 5, é essa pegadinha aqui com relação à reserva de contingência, reserva de gerenciamento. São dois tipos de reserva. Reserva de contingência é para lidar com aquilo que foi identificado. Então, você identificou um risco, algo que, se acontecer, pode afetar os seus objetivos de escopo, tempo, o custo, etc. do seu projeto. Você guarda uma reserva, né? Uma reserva para lidar com aquele risco se ele acontecer. E, inclusive, essa reserva de contingência na versão 5 ela vai fazer parte da linha de base. Ela vai estar no seu orçamento. E a reserva de gerenciamento. A reserva de gerenciamento é aquele 10% a mais que o gerente guarda e ele não identificou exatamente para que ele vai usar aquele dinheiro. Então, a reserva de gerenciamento ela não tem um fim a priori muito bem determinado. É uma reserva que o gerente vai guardar para lidar com aquilo que ele não conhece, né? É o desconhecido. Agora, ele é um gasto que só vai ser feito, obviamente, se fizer parte do escopo do projeto, ainda que não tenha sido detalhado lá nos planos de gerenciamento, principalmente lá nos planos de gerenciamento de escopo, etc. Tá? Então, o ponto mais importante aqui do processo controlar custos. E algumas questõezinhas bem rápidas, a gente termina essa área, bem curtinha para você ficar feliz. Então, questão da banca itinerante 11. Tanto as reservas de contingência quanto as reservas de gerenciamento devem ser incluídas na linha de base do escopo. Bom, acabamos de ver, então fica fácil, né? Eu tenho reserva de contingência, reserva de gerenciamento. São dois tipos de reservas diferentes. Essa sim, essa deve ser incluída na linha de base do escopo. Porém, essa não. Tá? Então, reserva de gerenciamento não faz parte da linha de base do escopo. Tá? O que é a linha de base do escopo? É uma versão do orçamento
aprovada, né? Uma versão que diz que no primeiro dia de projeto você vai gastar tanto, no segundo você vai gastar tanto e assim por diante, até que você consiga lá no final do seu projeto. O orçamento normalmente ele é apresentado de uma maneira gráfica, aqui, ó, até que ao final do projeto você atinja o custo total, né, previsto para o projeto. Essa curvinha normalmente ela recebe também o nome de curva S ou curva da baleia. Tá? E aí no final do projeto ela tende, o que se espera, ela tende a atingir o orçamento total previsto. É aquele valor total do projeto. Se ficar acima, se o seu custo real ficar acima desse orçamento total, você vai ter um problema. Normalmente a curva S é uma curva de dinheiro gasto versus tempo do projeto. Lembra daquela ideia que no início você planeja, você diz que vai comprar, você diz que vai gastar, você diz que vai pagar, mas não gasta, não compra, não paga, porque está planejando. Então, nas fases iniciais do projeto, você tende a ter uma inflexão pequena da curva de custos, né? Durante a execução, que é esse miolo aqui, ó, vou colocar um EXE, né, de execução, aí sim, aí você gasta, você compra, você paga, porque aqui o trabalho está acontecendo. E lá no final, aí já é aquela história, né, de validar escopo, validar as entregas, lições aprendidas, então você acaba gastando pouco, né? Por isso que é um formato de curva S. Essa curva aprovada a priori, veja que a curva você faz a priori. Quando começa a execução do projeto, você vai computando, né? Você vai fazendo os apontamentos dos gastos reais. Por isso a gente falou lá no início, ó, como que você vai medir o seu desempenho. Por quê? Porque quando o projeto está aqui, ó, como é que você vai medir o desempenho? Por quê? Porque quando o projeto começa, você tem um plano, um orçamento, e a ideia é que você você percorra, né, esse plano, esse orçamento. Se de repente, olha, a sua linha de base de custo real começa a se afastar muito do planejado, você tem aqui, ó, um problema, né? Alguma ação tem que ser tomada. Então esse aqui é o seu orçamento. Gente, essa linha de base, esse orçamento, ele contém os gastos esperados para o projeto, e aqui dentro você vai ter também as contingências, tá? Antigamente você não tinha isso, agora você tem contingências. Daí fica complicado, sabe por quê? Porque o orçamento, a linha de base, ela é na verdade uma ideia de custo, ou seja, quando que você vai gastar determinados valores em dinheiro, com base no tempo, né? Então você olha no seu cronograma, por isso que o cronograma é entrada para o planejamento, né? Os dados lá de vencimento de tempo, eles têm que ser entrada aqui para o seu determinado orçamento. Olha aqui, ó, cronograma do projeto. Calendário de recursos, né? Tem que ter muita informação aqui de tempo, muita informação de custo. Daí eu vou casar essas coisas para criar a minha linha de base, que é uma informação de dinheiro versus tempo, tá? Dinheiro versus tempo. A grande questão é que quando o guia na versão 5 fala que a contingência entra no seu orçamento, é a seguinte, tudo bem, eu reservo uma contingência para lidar lá com um determinado risco que, se acontecer, vai influenciar, afetar lá o meu projeto, aí eu vou desembolsar um dinheiro que eu guardei, mas eu vou agregar esse custo em que momento do tempo? Porque nem sempre eu consigo dizer uma reserva que foi guardada quando exatamente, né, que eu tenho que gastá-la. Não é como esses outros cursos que fazem parte do orçamento, que eles estão direitinho casados com o cronograma. Tá? Então, como é que eu sei que no primeiro dia de projeto eu vou gastar 20 mil reais? Bom, porque no primeiro dia de projeto vão acontecer duas atividades. Uma que custa 15 mil e outra que custa 5 mil. Então, 15 mais 5, 20. Agora, a contingência eu não sei, né, se eu aloco essa contingência ali ou não. Nem sempre eu consigo relacionar uma determinada reserva de contingência a um item no tempo, né? Depende muito de que tipo de contingência é, mas enfim, o que você tem que gravar é: reserva de contingência está na linha de base. Reserva de vencimento não está, tá? Para terminar, o último item, os custos são estimados para todos os recursos que serão cobrados no projeto, inclusive serviços, equipamentos e instalações. Sim, né? Sim. Todos os recursos que serão cobrados, inclusive, olha, se você toma serviços, se você toma equipamentos, se você utiliza instalações, tudo isso vai estar no seu orçamento.
Claro que sempre de acordo com aquilo que você determinou no plano de projeto. Imagina uma organização no plano de projeto, não, no seu plano de gerenciamento de custos. Agora, o que você tem que ter como diretriz no seu plano de gerenciamento de custos para determinar se o custo do uso das instalações vai fazer parte do seu orçamento ou não? Uma diretriz que diga que os custos diretos serão computados, e isso é óbvio, é praxe, e também os custos indiretos. Aí é que tá. Nem sempre, né? Custos indiretos do projeto. O que são custos indiretos? São aqueles custos que você não consegue alocar diretamente para um projeto. Então, é o custo da energia elétrica, é o custo da depreciação das salas e instalações do prédio onde a organização executora executa os seus trabalhos. Então, às vezes, a organização deixa, até porque dá um trabalho grande, você mensurar até que ponto indiretamente um custo de energia elétrica e de uso de instalações vai ser alocado a um determinado projeto, tá? É claro que há como fazer isso, eu sei que há várias formas de fazer isso, mas dá trabalho, né? Já dá um trabalho grande você conseguir construir um orçamento onde você determine como os custos diretos vão acontecer. Imagina se você tiver também que se preocupar com custos indiretos, mas essa área trata de ambos. Como a questão aqui não cita um contexto, então sim, né, não citou o contexto, a gente parte para uma interpretação ampla. E de maneira ampla, essa área de gerenciamento de custos, ela cobre tudo, tá? Inclusive custos de uso de instalações, ou seja, custos indiretos, ok? Com isso a gente termina de gerenciamento de custos, gente. Só uma observação relevante para as próximas áreas: RH, qualidade, comunicação, riscos e aquisições. Eu pretendo abordar os assuntos de maneira mais breve, tá? Escopo, tempo, custo e integração são áreas que costumam ser mais alvo de questões. Então eu realmente fui ali no detalhe, com requintes de crueldade mesmo, vendo até às vezes uma palavra que mudou, né? Algo que nem é tão relevante, mas enfim, a atualização serve para isso. As próximas áreas não mudaram tanto, elas costumam não ser foco de questão, e quando é foco de questão é aquilo que a gente já sabe, né? São as ferramentas mais comuns e etc. Então a abordagem vai ser um pouquinho diferente. Diferente como? Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então até já, até as próximas áreas, tá? Um abraço.